Ela desabou inconsciente na neve, sussurrou o nome do filho pela última vez e um vizinho encontrou a tempo de chamar uma ambulância. A próxima lembrança que tive foi de uma luz intensa, não uma luz quente e acolhedora, mas um brilho branco cortante que fez meus olhos arderem ao tentar abri-los. Havia um bip constante perto da minha cabeça, lento e paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu não tinha. Minha garganta estava seca, meus membros pesados, como se fossem emprestados de outra pessoa. Senhora Aile, você consegue me ouvir? Uma voz feminina pairou sobre mim, calma e profissional. Virei a cabeça um pouco e vi uma enfermeira inclinada sobre a cama, com uma expressão suave que fez meu peito apertar. Ela ajustou um cobertor em meus ombros e só então percebi o quanto ainda sentia frio, mesmo ali. Você está no hospital, ela disse suavemente. Jacksonville Memorial. Você foi trazida na manhã de hoje. A palavra hospital pousou lentamente em minha mente. Tentei falar, mas meus lábios mal se moveram. Minha mente buscava as peças que faltavam, agarrando-se a sombras. Neve. Escuridão. Uma porta que nunca se abriu. Quanto tempo? Minha voz quebrou antes que a frase terminasse. Você esteve lá fora por várias horas, ela respondeu. Teve hipotermia severa. Mais uma hora lá fora e ela não terminou. Não precisava. Fechei os olhos. Do lado de fora, a memória pairava fora de alcance, como um sonho que se recusa a entrar em foco. Tudo o que sabia era que não pretendia estar ali. Não daquela maneira. Quando a enfermeira se afastou, notei meu celular na pequena mesa ao lado da cama. Estava conectado a um carregador, a tela escura. Por um momento, senti um lampejo de alívio. Talvez houvesse chamadas perdidas. Talvez Evan tivesse entrado em pânico ao perceber que eu estava desaparecida. Estendi os dedos rígidos em direção ao telefone e pressionei o botão. Nada. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nenhuma notificação de correio de voz. Apenas a hora e a data me encarando, cruéis em sua simplicidade. Manhã de Natal. Meu peito se apertou, não de raiva, mas com algo mais pesado, talvez compreensão ou começo dela. Mais tarde, um médico entrou, um homem alto com olhos cansados. Ele explicou minha condição com cuidado, de maneira clínica, como se falasse com outra pessoa. Hipotermia, desidratação, choque. Ele me disse que eu tinha tido sorte. Que um vizinho notou que eu estava desmaiada perto de uma varanda e chamou ajuda antes que fosse tarde demais. Um vizinho, sussurrei. Sim, você estava inconsciente quando o encontraram. Acenei lentamente com a cabeça. Queria perguntar mais, mas as palavras pareciam perigosas, frágeis, como se ao pronunciá-las, algo dentro de mim finalmente se quebraria. Depois que ele saiu, o quarto ficou quieto novamente. O aparelho de monitoramento retomou seu ritmo constante. Eu encarei o teto, traçando fissuras sutis na pintura e tentei entender como havia passado de planejar o jantar de Natal para estar sozinha em uma cama de hospital. Eu tinha 72 anos, viúva e aposentada, depois de uma vida inteira dedicada a alimentar outras pessoas e cuidar delas. Sempre colocava as necessidades dos outros à frente das minhas, sentando-me apenas depois de ter certeza de que todos estavam satisfeitos. Após a morte do meu marido, criei meu filho sozinha, trabalhando em turnos duplos e muitas vezes pulando refeições, convencendo-me de que era uma fase temporária, que tudo isso valeria a pena no final. Com o passar do tempo, essa se tornou a minha identidade, a que espera, a que dá, a que compreende. Numa manhã cinzenta, a luz suave filtrava-se pela janela e uma ideia se instalou firme em meu coração. Era um pensamento silencioso, mas inabalável. O que quer que tivesse acontecido na noite anterior não foi um mero acaso. E, pela primeira vez, ao invés de medo, uma nova emoção começava a emergir dentro de mim, a clareza. As memórias foram retornando lentamente, não em ordem, mas em sentimentos. Primeiro, a lembrança do calor, depois a esperança e, finalmente, o medo silencioso que eu me recusava a nomear. A véspera de Natal começara cedo para mim. Acordei antes do amanhecer em meu pequeno apartamento no sul de Jacksonville.
O ar estava fresco o suficiente para que eu puxasse o roupão mais apertado enquanto caminhava em direção à cozinha. O lugar era simples, mas era meu. Coloquei água para ferver e fiquei ali, ouvindo o zumbido familiar da geladeira, permitindo-me acreditar que aquele dia seria diferente. Fui convidada. Apenas esse fato já parecia um progresso. 3 dias antes, Eva me ligara. Sua voz estava distraída, mas educada. Estamos organizando o jantar da véspera de Natal, ele disse. A Rachel acha que seria bom você vir. Percebi que ele disse a Rachel acha e não Evan quer. Mas disse a mim mesma para não interpretar demais as palavras. Fiz isso a vida inteira, traduzindo desilusões em paciência, descaso em compreensão. Passei a manhã preparando as comidas da maneira que sempre fiz. Assei um pão de nozes que Evan adorava na infância, daquelas receitas que têm o doce na medida certa para parecer um pequeno luxo. Depois de esfriar, embrulhei-o cuidadosamente, dando um laço duplo para que não se soltasse. Fiz ovos recheados e um pequeno pote do molho de cranberry que meu falecido marido costumava preparar. A receita estava escrita à mão em um cartão amarelo desgastado pelo tempo. Enquanto tudo assava, organizei os presentes sobre a minha cama. Nada extravagante. Um suéter para Evan que encontrei em promoção. Uma vela aromática para Rachel, algo neutro para não ofender. Para os netos, escolhi livros ao invés de brinquedos, aprendi essa lição da maneira mais difícil. Entretanto, ao juntar os recibos, meu estômago se apertou. Quase um mês de economia cuidadosa se foi em uma tarde. Vale a pena, sussurrei para mim mesma, alisando o papel de presente. É Natal. Antes de sair, fiquei em frente ao espelho mais tempo do que o habitual. Meu cabelo estava mais ralo do que antes e meu rosto marcado de maneiras que nem sempre reconhecia. Prendi um pequeno broche prateado no meu casaco, um presente que o pai de Eva me dera há anos. Isso me fez sentir firme, vista. A viagem até a casa deles foi estranhamente silenciosa. Via as casas passando, cada uma iluminada e cheia de movimento, as famílias já se reunindo. Enquanto dirigia, ensaiava o que diria ao entrar. Era com um orgulho imenso que eu pensava em Eva e uma gratidão profunda me envolvia por estar incluída naquele momento. Fechei os olhos por um instante e consegui imaginar Rachel sorrindo de verdade, não aquele sorriso contido e educado que costumava me oferecer. Quando cheguei à casa deles, tudo parecia perfeito. A luz quente vazava pelas janelas e os carros se alinhavam na rua, como estivessem esperando por mim. Ouvia risadas antes mesmo de tocar a campainha. Parei por um segundo, a mão pairando sobre o botão. Repeti para mim mesma que não deveria esperar demais, expectativas eram perigosas para alguém da minha idade. Mas a esperança, essa travessa, sempre arranjava um jeito de entrar, silenciosa e persistente. Toquei a campainha e a porta se abriu. Rachel estava lá, vestida com um vestido vermelho, um copo de vinho na mão. O sorriso dela foi breve, quase ensaiado. Oh, oi, Margaret, disse ela. Você veio. Entrei, segurando as comidinhas e os presentes, enquanto a acolhedora atmosfera me envolvia. Por um momento, acreditei verdadeiramente que tinha chegado a um lugar onde pertencia. Mas, sem saber, já estava sendo avaliada e considerada inconveniente. A temperatura do ambiente não vinha apenas do aquecedor, mas também do burburinho que me cercava. Vozes se sobrepunham, copos tilintavam e uma música suave ecoava de algum lugar profundo da casa. Era um som que dizia: você está atrasada, algo já começou sem você. Rachel se afastou o suficiente para que eu pudesse passar, mas não me ofereceu uma recepção calorosa, apenas espaço. Todos estão na sala de jantar, disse ela, já se virando. Por que você não deixa suas coisas na cozinha primeiro? Acenei com a cabeça e a segui, tomando cuidado para não esbarrar em ninguém enquanto atravessava o corredor. Os casacos estavam empilhados em um banco e os sapatos alinhados contra a parede, a prova de que aquelas pessoas sabiam exatamente onde pertenciam. A cozinha era clara e impecável, com as bancadas limpas, exceto por bandejas de aperitivos que pareciam intocadas. Coloquei o bolo de noz pequeno e o molho ao lado deles, organizando tudo da melhor maneira que consegui. Era algo instintivo, quase um reflexo muscular.
Passei décadas fazendo isso por outras pessoas, tornando tudo apresentável, fazendo-me pequena. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntei, virando-me para Rachel. Ela não olhou para cima. Estava picando algo na bancada, suas pulseiras tilintando suavemente a cada movimento. Não, apenas sente-se por enquanto. Estamos dando conta, ela disse. Sente-se. A palavra caiu sobre mim mais pesada do que deveria. Sentei-me à mesa pequena perto da janela, de onde podia ouvir a sala de jantar claramente. As risadas subiam e desciam em ondas. Alguém contava uma história que terminava em aplausos. Outra voz se seguiu, mais alta, confiante. Era a voz de Eva. Esperei que ele viesse me encontrar. Certamente ele viria. A qualquer momento. Imaginei-o entrando, sorrindo timidamente e dizendo algo como: Mãe, desculpe. Está um pouco louco aqui. Isso era tudo que eu precisava, um sinal de que ele sabia que eu estava ali. Os minutos passaram e mais minutos. Rachel se movia pela cozinha, ocupada, mas eficiente, sem uma única vez encontrar meu olhar. Quando ofereci ajuda novamente, ela suspirou levemente, como se eu tivesse solicitado algo absurdo. Está tudo bem, ela disse. Você só vai se cansar. As palavras não foram altas, mas cortaram o ar. Era uma daquelas noites em que o ar parece mais pesado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Eu me lembrei do meu lugar, da minha idade e da minha utilidade, ou da falta dela. As mãos tremiam em meu colo, então as dobrei, tentando controlar a inquietação. Pela porta, vislumbrei rostos que não reconhecia, amigos talvez, colegas de trabalho, pessoas que conheciam Rachel o suficiente para abraçá-la e rir descontraidamente em sua casa. Naquele quadro, eu não me reconhecia. Em determinado momento, ouvi meu nome ser mencionado, uma única vez, precedido por uma pausa que parecia se arrastar, seguida de uma risada que soou estranha, deslocada. Não consegui captar o que foi dito a seguir, apenas a maneira como a conversa fluiu, suave e despreocupada. Tentei-me convencer de que estava sendo sensível, de que estava apenas imaginando coisas. Ser anfitriã era estressante, eu sabia disso melhor do que ninguém. Já havia organizado inúmeros jantares com um sorriso no rosto e uma ansiedade no peito. Mas aquela situação era diferente. Aquele sentimento parecia intencional. O tempo parecia se esticar e o aroma de carne assada preenchia o ar, apertando meu estômago que, desde cedo, esperava por aquele momento. Quando as vozes começaram a se elevar e as cadeiras raspavam o chão, pensei que finalmente era a hora. Alisei o meu casaco, me levantei lentamente e caminhei em direção à sala de jantar. Assim que cheguei à porta, a conversa cessou abruptamente. Todos os olhares se voltaram para mim. Rachel congelou, o sorriso no rosto paralisado. Evan olhou para cima e, em seguida, desviou o olhar, uma expressão de desconforto aparecendo, como se uma porta estivesse se fechando entre nós. Por um breve instante, o silêncio reinou. Então, Rachel soltou uma risada suave, mas com um tom frio que fez meu coração acelerar. Oh, disse ela. Não percebi que você ainda estava aqui. O ambiente pareceu encolher em torno de mim e, naquele momento, percebi algo que tinha-me recusado a enxergar antes. Eu não estava atrasada para aquele jantar. Nunca fui destinada a fazer parte dele. Fiquei parada, hesitante entre avançar ou recuar. O silêncio da sala de jantar pressionava meu peito, denso e desconfortável. Uma dúzia de olhos me observava, esperando. Esperando por quê? Não sabia. Eu pensei que o jantar já estivesse pronto, murmurei, minha voz parecendo menor do que eu esperava. O sorriso de Rachel se endureceu. Ela pousou o copo com um cuidado deliberado, como se estivesse escolhendo seu próximo movimento. Estamos prestes a comer, respondeu ela. Mas isso é mais uma coisa de família. A palavra família ecoou em minha mente. Evan finalmente me olhou, por um segundo apenas. Seus olhos se encontraram com os meus e logo se afastaram, como se a conexão queimasse. Ele não disse nada. Eu sou família, disse, as palavras quase um sussurro. Rachel inclinou a cabeça, analisando-me como alguém que estuda um enigma que se recusa a ser resolvido.
Você sabe o que quer dizer, afirmou. Só não precisamos de tensão extra hoje à noite. É Natal. Algumas pessoas se mexeram em seus assentos. Alguém limpou a garganta. Ninguém se manifestou. Ninguém se moveu. Eu não quero causar problemas, falei rapidamente. Posso sentar em qualquer lugar. Eu só queria estar com o Evan. E foi então que ela disse: não precisamos de você neste Natal. As palavras cortaram o ar, limpas e afiadas, atravessando a sala como uma lâmina. Por um momento, acreditei sinceramente que havia entendido errado, que meus ouvidos, já ensurdecidos pela humilhação, haviam distorcido o som. Mas então ela continuou, com a voz calma e ensaiada. Você traz um peso consigo, disse ela. As pessoas sentem isso. Esta noite deveria ser de alegria. Alegria. Ao meu redor, algumas cabeças acenaram lentamente, algumas em concordância, outras em alívio. Alívio por não ser com elas. Olhei para Evan, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Que dissesse que ela tinha ido longe demais, que me pedisse para me sentar. Ele engoliu em seco e se mexeu na cadeira. Mãe, disse ele em um tom tranquilo. Talvez seja melhor você sair um pouco, apenas para esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça? Algo dentro de mim se quebrou. Não de forma explosiva, mas completamente. Senti isso acontecer. Uma ruptura limpa, a última fagulha de esperança se apagando. Rachel já estava se movendo em minha direção. Colocou a mão em meu braço, firme, mas sorridente, me guiando em direção à porta como uma anfitriã que orienta um convidado confuso. Vamos evitar uma cena, ela murmurou. Conversaremos depois. Depois, sempre depois. A porta da frente se abriu e o ar frio entrou, cortando através do meu casaco. Por um breve momento, esperei que Eva nos seguisse, que parasse Rachel, que dissesse meu nome. Ele não fez nada. Rachel recuou para dentro, ainda com as mãos na porta. Aguarda aqui um minuto, disse ela. Voltaremos para te buscar quando as coisas se acalmarem. Então a porta se fechou. Não suavemente, não com pesar. Fechou-se com um som sólido e final que ecoou pelo pórtico silencioso. Fiquei ali, olhando para a madeira, ouvindo as risadas abafadas aumentarem novamente dentro da casa. A música subiu, mais vibrante do que antes. Um brinde foi feito. Os copos tilintaram. Eles não esperaram nem um minuto. Envolvi meus braços em torno de mim mesma e tentei controlar a respiração. Certamente, isso era um mal-entendido. Certamente alguém abriria a porta a qualquer momento. Levantei a mão para bater, mas a maçaneta não girou. Foi nesse momento que percebi que não me pediram para sair. Eu havia sido enviada embora. A princípio, me disse que seria apenas um minuto, que alguém perceberia o que havia acontecido e abriria a porta com um pedido de desculpas, talvez uma risada constrangida. A luz do pórtico lançava um círculo amarelo opaco ao redor dos meus pés e, além dele, a noite se estendia escura e desconhecida. Esperei. O frio entrava lentamente, infiltrando-se pelo meu casaco, instalando-se em meus ossos. Os invernos na Flórida não deveriam ser assim. Mas naquela noite, o ar estava úmido e cortante, do tipo que se agarra a você. Uma fina névoa pairava no ar, fria o suficiente para arder em meu rosto. Esfreguei as mãos uma na outra, respirando nelas, ouvindo. Dentro, as risadas se tornavam cada vez mais altas. Bati uma vez suavemente, depois novamente, um pouco mais forte. Nada. Tirei meu celular do bolso, meus dedos já rígidos, e liguei para Eva. O toque durou mais do que eu esperava. Justo quando pensei que ele não atenderia, sua voz chegou até mim, tensa e distante. Mãe, estou lá fora, disse rapidamente. Rachel me pediu para sair, mas as portas estão trancadas. Está frio, Eva. Você pode, por favor, abrir? Houve uma pausa. Eu podia ouvir vozes atrás dele, música.
Era véspera de Natal e a atmosfera estava impregnada de uma mistura de expectativa e tensão. Eu escutava uma conversa ao fundo, risadas que pareciam distantes, até que uma voz familiar cortou o ar. Mãe, agora não. A resposta foi como um eco de descontentamento. Você está deixando isso constrangedor. A outra voz, mais suave, tentou aliviar a situação. A palavra pegou mais forte do que o frio. Preciso de alguns minutos, implorei, engolindo angústia. Não tenho as chaves do carro comigo, por favor. O suspiro que se seguiu era pesado, carregado de irritação. A Rachel está realmente chateada. Seria melhor você voltar para casa. Conversamos amanhã. Eu sussurrei o nome dele, Evan. Era véspera de Natal, um momento que deveria ser de alegria, mas a resposta dele foi um silêncio pesado. Não faça uma cena, ele disse, e a ligação caiu. Fiquei encarando o celular, a tela escurecendo como se também estivesse se apagando. Tentei ligar de novo, mas só consegui um correio de voz. A frustração começou a se misturar com o frio que agora se tornava uma leve chuva congelante, molhando meu cabelo e meu casaco. Minhas mãos estavam dormentes, desajeitadas, enquanto guardava o celular no bolso. Comecei a andar de um lado para o outro na varanda, tentando me aquecer, minha respiração se manifestando em pequenos vapores brancos. Memórias invadiram minha mente de maneira incontrolável. Evan, com apenas 6 anos, se enroscando no sofá com febre, enquanto assegurava um pano fresco em sua testa. Evan, aos 10, aterrorizado com as tempestades, se enfiando debaixo das cobertas e segurando meu braço até o trovão passar. Eu sempre havia sido seu porto seguro. Agora, ali estava eu, do lado de fora de sua casa, trancada como uma estranha. As dores começaram a se espalhar pelas minhas pernas, uma sensação profunda que tornava cada passo mais pesado que o anterior. Apoiei-me na parede, tentando bloquear o vento cortante. O frio entrava por todos os lados, como uma sombra que se infiltrava em meus pensamentos. Um carro passou lentamente no final da rua, os faróis iluminando brevemente a varanda antes de desaparecerem na escuridão. Quase levantei a mão, mas o veículo já estava longe. A varanda parecia agora distante da casa, como se tivesse se afastado, me separando de tudo que era quente e humano. Bati na porta novamente, desta vez com mais força, meus nós dos dedos ardendo. Evan, chamei, minha voz soando estranha, quase irreconhecível. De repente, meus joelhos cederam e eu me segurei na grade, mas não consegui, caindo no concreto frio. O choque me deixou sem ar. Tentei-me levantar, mas minhas pernas estavam pesadas, inúteis. A chuva encharcava meu casaco e meus dentes começavam a tremer descontroladamente. As ideias começaram a se dispersar, escorregando de meu alcance. Pressionei as mãos contra o peito, tentando controlar a respiração. A luz da varanda parecia embaçava, duplicando e depois desvanecendo nas bordas. Em algum lugar distante, pensei ter ouvido a música voltar a tocar. Apoiei a cabeça contra a parede, as pálpebras se fechando lentamente. Evan, sussurrei, sem saber se realmente proferi as palavras ou se apenas estavam em meus pensamentos. Então, o frio se intensificou e tudo se apagou. Quando recuperei a consciência, o silêncio era profundo, não aquele silêncio agudo da neve e da noite, mas o mais suave, acolhedor. O som de um aparelho bipando ritmadamente preenchia o ambiente, enquanto a luz do quarto se tornava um cinza pálido da tarde. Por um momento, não consegui lembrar onde estava. Mas logo a dor se manifestou. Minhas mãos queimavam, minhas pernas pulsavam e meu peito se apertava a cada respiração. O hospital se tornou meu refúgio, um espaço onde a realidade se misturava com a fragilidade da vida. Acordei sob a luz fria e artificial, sentindo a presença de uma enfermeira que se aproximava, seus sapatos sussurrando sobre o chão. Ela me ofereceu um sorriso suave, como se tentasse me tranquilizar. Você nos deu um susto, disse ela. Mas agora você está estável. Engoli em seco, a garganta ardendo. Quanto tempo estive lá fora? A hesitação dela foi breve, mas a resposta foi ponderada. Um pouco mais de 3 horas. 3 horas. O peso da informação caiu sobre mim como uma neblina densa.
3 horas em uma varanda, no frio, enquanto meu filho estava a poucos passos de uma porta trancada. Fechei os olhos, não para dormir, mas para evitar que o pensamento me despedaçasse. Mais tarde, um homem bateu suavemente na porta e entrou no quarto. Era um vizinho, de meia idade, com um casaco desgastado e uma touca de tricô nas mãos. Eu sou o Tom, apresentou-se. Moro 2 casas abaixo da do seu filho. Ele contou como saíra cedo para levar o lixo para a calçada e notar algo escuro perto da varanda. A princípio, pensei que fosse um saco ou uma decoração caída. Então percebi que era você. Ele falou baixinho, você não se mexia. Tentei bater na porta deles, mas ninguém respondeu. Chamei o 911 imediatamente. Agradeci a voz embargada. Ele fez um gesto despreocupado, desconfortável com a gratidão. Qualquer um teria feito o mesmo, disse. Sabíamos que isso não era verdade. Depois que ele saiu, fiquei ali, encarando o teto, revivendo a noite em detalhes lentos e implacáveis. As palavras, a porta, a voz de Eva me pedindo para não fazer uma cena. Voltei a pegar meu celular. Nada. Nenhuma mensagem de desculpas, nenhuma explicação, nem mesmo uma chamada perdida. Foi nesse momento que algo dentro de mim se transformou. Passei dias, meses, anos tentando justificar comportamentos. A distância de Evan, a frieza de Rachel. Convenci-me de que estavam ocupados, estressados, que eu era sensível demais, que pedia muito ao querer apenas ser incluído. Mas isso não era um mal-entendido. Era uma escolha. Eles escolheram o conforto em vez da consciência, o jantar em vez da decência, o silêncio em vez da responsabilidade. A percepção não veio acompanhada de raiva. Veio com clareza, uma compreensão calma e firme que parecia até pior. Porque uma vez que você vê algo claramente, não consegue mais ignorar. Um médico entrou e revisou meus exames mais uma vez. Ele informou que eu precisaria ficar mais uma noite em observação, que eu tinha sorte. A palavra soou vazia. A sorte não me colocou naquela varanda. Quando a sala se esvaziou novamente, virei o rosto em direção à janela. Do lado de fora, o mundo seguia em frente. Carros passavam. Pessoas caminhavam com copos de café e casacos fechados contra o frio. A vida continuava, indiferente ao fato de que a minha quase terminou na varanda de um estranho. Pensei em todas as vezes que disse a Eva, está tudo bem quando não estava. Todas as vezes que engoli a dor para manter a paz. Todas as vezes que escolhi o silêncio para que os outros não se sentissem desconfortáveis. E ali, deitado, fraco e exausto, compreendi algo que evitei a vida inteira. O amor que pede para você desaparecer não é amor. Foi o primeiro pensamento honesto que tive em anos. Assim que a verdade emergiu, não havia como empurrá-la de volta para o fundo. O ponto de virada não veio através de uma ligação telefónica ou de um confronto direto. Aconteceu de forma silenciosa, como a maioria das verdades, quando finalmente paramos de correr e a encaramos. No meu segundo dia no hospital, uma assistente social apareceu para ajudar a organizar minha alta. Ela fez perguntas rotineiras sobre minha situação de moradia, meus medicamentos, minhas finanças. Quando mencionou os cuidados posteriores e se eu tinha apoio familiar, hesitei. Eu me viro sozinha, respondi. Ela assentiu e deslizou uma prancheta em minha direção. Vamos revisar seu seguro e os contatos de emergência. Enquanto examinava os formulários, algo chamou minha atenção. Uma lista de despesas mensais que eu não reconhecia, impressa de forma ordenada a partir de um resumo financeiro retirado dos meus registros. Havia valores destacados em amarelo, pequenos, mas consistentes. $200 todo mês. 50. Uma terceira transferência marcada como serviços domiciliares. Meu coração começou a acelerar, primeiro devagar, depois mais rápido. Desculpe, disse, apontando. O que são essas despesas? Ela olhou para baixo. Transferências automáticas. Elas estão saindo há um tempo. Parece que há pelo menos alguns anos. Alguns anos.
Quando ela saiu, pedi meu celular e entrei na minha conta bancária. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela. Ali estava, uma linha após a outra de pagamentos que eu havia configurado e depois deixado de notar. Ajuda com a hipoteca na conta do Eva. Pagamentos de cartão de crédito direcionados por meio de uma pasta familiar que a Rachel insistira em organizar. Reparos, contas, uma ajuda discreta que eu dizia a mim mesma que era temporária. Eu me recostei contra os travesseiros, o quarto de repente parecia pequeno demais. Lembrei de como a Rachel se oferecera para me ajudar a simplificar as coisas depois que o Evan reclamou das contas, de como ela tinha assumido a responsabilidade de definir lembretes, organizar extratos, fazendo parecer uma gentileza e como eu me sentira grata na época. Eu não era apenas indesejada. Eu era útil. A percepção caiu sobre mim como um peso finalmente colocado em seu devido lugar. Durante todos aqueles anos, eu me perguntava por que a Rachel me tolerava. Porque os convites surgiam apenas quando algo precisava de conserto. Porque a voz do Evan suavizava sempre que o assunto era dinheiro. Eles não me empurraram para fora porque eu fosse um fardo. Eles me empurraram porque eu já havia cumprido meu propósito. Não chorei. Isso me surpreendeu. Em vez disso, senti algo mais frio e constante se acomodar em mim. Naquela tarde, pedi à enfermeira um pouco de privacidade. Entrei na minha conta mais uma vez e cliquei em cada transferência automática. As caixas de confirmação surgiam, educadas e sem emoção. Você tem certeza de que deseja cancelar este pagamento? Sim. Você tem certeza? Sim. Cada clique parecia como se estivesse cortando um fio. Não de forma violenta, mas limpa, um por um. Quando a confirmação final apareceu, coloquei o telefone de lado e expirei, como se fosse a primeira vez em anos. Não liguei para o Eva. Não mandei mensagem para a Rachel. Não anunciei nada. Simplesmente parei. O efeito foi imediato, embora eu ainda não conseguisse ver. 2 dias depois, meu celular vibrou enquanto eu almoçava tarde em casa. Ainda fraca, mas me recuperando. O nome de Evan iluminou a tela do meu celular. Deixei tocar. Alguns minutos depois, uma mensagem chegou. Oi, mãe. Precisamos conversar. Houve uma confusão com nossas contas. Confusão. Quase sorri. Uma nova notificação apareceu, desta vez de Rachel. Não sei porque você está chateada, mas nos cortar assim é extremo. As crianças não entendem. Ali estava. A mudança de foco. Não havia preocupação por mim, nem um pedido de desculpas, apenas as consequências que não haviam planejado. Coloquei o telefone de ponta cabeça sobre a mesa e terminei minha sopa. O sabor era melhor do que eu esperava. Simples, sincero. Pela primeira vez, não estava reagindo. Estava escolhendo. E, entre a última colherada e o zumbido tranquilo do meu apartamento, percebi a verdadeira reviravolta dessa história. Eles pensavam que, ao me isolar, haviam tirado meu poder. Nunca perceberam que eu já o tinha entregue a eles e agora estava o recuperando. O silêncio que se seguiu era diferente de qualquer outro que eu já conhecera. Não era pesado. Não pressionava meu peito nem ecoava em meus ouvidos. Simplesmente existia, constante e despreocupado, preenchendo meu apartamento com uma luz morna que invade um cômodo ao entardecer. Nos primeiros dias de volta para casa, movia-me devagar, ainda fraca, ainda cautelosa, mas algo dentro de mim se sentia inexplicavelmente forte. Preparava chá nas manhãs e sentava-me à janela, observando as pessoas passarem, com suas vidas envoltas em preocupações. Ninguém sabia o que havia acontecido comigo. Ninguém precisava saber. Pela primeira vez, minha dor não era algo que eu sentia necessidade de explicar ou suavizar para o conforto dos outros. No terceiro dia, Evan ligou novamente. Deixei tocar até o correio de voz. Mãe, sua voz soava tensa e urgente. Precisamos realmente conversar. Isso já passou dos limites. Passou dos limites? Como se quase congelar a morte em sua varanda não tivesse cruzado essa linha.
Mais tarde naquela noite, recebi outra mensagem. Era de Rachel. Desta vez, não queremos continuar vivendo assim. Vamos superar o que aconteceu. Venha para o jantar este fim de semana por causa das crianças. Li a mensagem 2 vezes. Não havia um pedido de desculpas. Não perguntaram como eu estava. O que queriam não era reconciliação, mas restauração da rotina, do conforto, do acesso. Deixei o telefone de lado e olhei ao redor do meu apartamento. As paredes estavam nuas em lugares onde fotos costumavam estar, retiradas durante uma recente tentativa de desordenar minha vida. Percebi então que não estava vazia. Estava fazendo espaço. Na manhã seguinte, fui dar uma curta caminhada, a primeira sozinha desde o hospital. O ar estava fresco, mas limpo. Minha respiração se tornava mais fácil a cada passo. Passei por um pequeno parque onde uma mulher estava sentada em um banco, completamente absorvida em sua leitura, alheia ao mundo. Invejei sua calma. Então percebi que eu também a sentia. Naquela tarde, recebi uma carta pelo correio. Era de uma enfermeira que cuidou de mim durante minha estadia. Ela falava sobre sua mãe, como me ver suportar tudo com dignidade silenciosa havia lembrado de ligar para casa com mais frequência. Ela me agradeceu pela minha bondade, pela minha paciência. Segurei aquela carta por um longo tempo, sentindo suas palavras aquecerem meu coração. Naquela noite, o toque do meu celular ecoou pela sala, mas eu não me apressei para checar a mensagem. Primeiro, terminei de lavar a louça, secando as mãos com calma, enquanto refletia sobre o que realmente importava. Quando finalmente olhei para a tela, era Eva mais uma vez. Decidi não responder. Não por raiva, nem por ressentimento, mas porque finalmente compreendi que atender àquela chamada significaria voltar a um papel que eu já havia deixado para trás. O papel de quem explica, de quem perdoa sem ser solicitado, de quem se silencia para que os outros não se sintam desconfortáveis. Aquela mulher não era mais eu. Virei o telefone de tela para baixo e apaguei a luz. O apartamento mergulhou na escuridão, um refúgio calmo e seguro. Do lado de fora, a cidade murmurava suavemente, indiferente e viva. Enquanto me deitava, recordei a noite na varanda, o frio que me envolvia, a porta que nunca se abriu. E então, uma sensação de calor tomou conta de mim, não proveniente de outra pessoa, mas de dentro de mim mesma. Eu não tinha ganhado nada naquela situação. Não recebi um pedido de desculpas, nem fui convidada de volta para a vida deles de forma honesta. Mas eu tinha algo muito melhor, minha paz. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente. No final das contas, o que ficou comigo não foi o frio, a porta trancada ou mesmo o quarto do hospital. Foi a compreensão silenciosa que veio depois. A realização de que o amor nunca deve exigir que você implore, que suporte humilhações ou que desapareça para manter os outros confortáveis. O que aconteceu naquela noite de Natal não me quebrou, revelou uma verdade que eu havia evitado por anos. E assim que enxerguei isso claramente, finalmente pude escolher a mim mesma. Esta história não é sobre vingança, mas sobre um despertar. Sobre o momento em que você para de correr atrás do calor de pessoas que o mantêm no frio e aprende a criar seu próprio calor. 5 lições de vida dessa história. Primeira, amor que te faz sentir pequeno não é amor. Se sua presença é vista como um fardo, o problema não está no seu valor, mas na capacidade deles de se importarem. Segunda, o silêncio pode ser mais poderoso que a confrontação. Você nem sempre precisa explicar sua dor para quem se recusa a ouvir. Sair em silêncio pode ser um ato de força. Terceira, limites não são punição. Eles são proteção para as partes de você que foram ignoradas por muito tempo. Quarta, ser família não justifica a crueldade. Sangue compartilhado não justifica o sofrimento compartilhado. Respeito não é opcional. Quinta, a paz é, às vezes, a maior forma de justiça. Quando você para de buscar o amor que te machuca, você abre espaço para aquele que cura. Se esta história tocou você, reserve um momento para refletir. Que lição você tirou dela? E de que cidade você está assistindo hoje? Curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo.
Sua voz importa mais do que você imagina.